Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos à Associação Espírita Lauro Machado. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, para junto conversarmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A você que nos assiste pela primeira vez, receba um abraço fraterno da espiritualidade amiga. Hoje, iremos conversar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, que traz o título Os sãos não têm necessidade de médicos. E quando a gente fala desse título, obviamente a gente pensa, é óbvio, se você está são, você não tem necessidade de médico. Médico é para doentes. E o Espiritismo, ele traz vários conceitos fundamentais à nossa existência aqui, nesse plano terrestre. E a saúde, é um dos conceitos muito interessantes e necessários. E à medida em que nós vamos tomando consciência de quem nós somos, o que viemos fazer aqui e qual a nossa destinação, aumenta a nossa procura por saúde. Mas primeiro precisamos entender quem são os sãos e quem são os doentes. E aí o nosso queridíssimo amigo Emmanuel, que dispensa comentário, no livro O Consolador, que parece muito com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um livro de perguntas e respostas, vão perguntar a Emmanuel, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Então ele chama Emmanuel e fala, vem cá Emmanuel, o que é saúde? E aí o Emmanuel vai dizer, olha, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E aí eu pergunto para você, está tudo equilibrado? Eu, no meus auge de 50 anos, eu diria, está equilibrado para uma senhora de 50 anos, não para um jovem. Mas se os seus órgãos estão em perfeito equilíbrio, eu diria que você tem saúde e que você é uma pessoa sã. Mas aí ele fala assim, ó, para o homem da terra. Então, fisicamente, se está os órgãos equilibrados, você está são, com saúde. Mas aí o Emmanuel, ele continua. Ele vai dizer, olha, para o plano espiritual, aí a coisa muda de figura. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí? Como que está a sua alma, espírito encarnado? Então, para o plano espiritual, ter saúde é você ter uma alma em harmonia. Para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. E aí eu me lembro de Chico. Como você está, Chico? E ele respondia, eu estou doente, mas eu posso trabalhar. Eu estou são, se é que você me entende. Ou seja, apesar de todas as doenças do corpo, todas as moléstias, Chico se sentia são. E nós? Como nós estamos? Estamos sãos? Estamos doentes? Estamos sãos só do corpo? E a alma, como está? E é disso que Jesus vai dizer, os sãos não precisam de médicos. De posse desse conhecimento sobre o que é saúde, e é lógico que Jesus estava falando sobre a saúde completa, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. Vamos à leitura então, quando Mateus vai nos dizer em que contexto Jesus falou isso. Lucas também vai relatar esta parte e Marcos. Então, o texto base de hoje, ele se encontra em Mateus, em Lucas e em Marcos. E aí ele diz assim, olha, lá em Mateus 9, do versículo 9 a 12, Mateus vai dizer para nós, ó, e Jesus, passando adiante ali,
viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus é tão óbvio na sua fala. Eu fico imaginando quando eles escutaram isso, e se eles tiveram condições de entender o que Jesus queria dizer. Quando Jesus fala com essa simplicidade, mas ao mesmo tempo com tanta profundidade e sabedoria, fica muito claro a envergadura desse Cristo. E hoje nós estamos aqui para entender justamente isto. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então nós temos Mateus nos contando uma história, um acontecimento. Jesus passava por ali. Jesus encontra um homem, Mateus, na alfândega. E aí há vários personagens nessa história. Primeiro deles, Jesus. O espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta. Então era Jesus, o nosso mestre, que passava por ali. E eu fico imaginando assim, né? Que privilégio. Você está ali, Jesus está passando por ali. E aí Jesus, nessa história, Jesus encontra um publicano na alfândega. Quem era o publicano? Era um coletor de imposto. Corruptos, que extorquiam o povo e se enriqueciam às custas disso. E aí eu olho para mim e falo assim, olha, eu não sou corrupta. Será? Às vezes exercemos corrupção de coisas mínimas e nem percebemos. É uma vantagem de passar na frente no hospital porque você tem um conhecido lá. É uma vantagem de chegar no banco e ser atendido antes de todo mundo porque você é amigo do gerente. Isso também é corrupção. E às vezes nós falamos, olha lá o publicano enriquecendo com o dinheiro dos outros. Olha esse político. Mas eles nos representam. Então hoje é nós que devemos nos curar. Estamos aqui hoje não para falar das feridas dos publicanos, dos erros dos publicanos, mas dos nossos erros, das nossas feridas. Então quando eu falo assim, olha, coletores de impostos, temos vários hoje. E não podemos esquecer que Jesus disse, dê a César o que é de César. Não é para você não pagar imposto. Jesus não foi a favor disso, não. Mas quando eu olho a corrupção dos publicanos, eu tenho que olhar se na minha alma, na forma como eu me comporto, ainda tem corrupção. Evoluir significa corrupção zero. Ah, mas esse planeta... mas o planeta está evoluindo. E está na hora de nós também. Evolução é cura. Então o planeta está se curando. Nessa história também tinha os pecadores. E aí a gente fala assim, mas que são os pecadores? Homens de má fama, não observadores da lei. Mas é a lei de Deus? Não, é todas as leis. Porque o que concordares na terra, estará concordado no céu. Então a gente tem que seguir lei, sim. Não podemos ter uma má fama. Eram homens maus.
egoístas, não seguia as leis de Deus, não seguia as leis dos homens. Eu fico pensando, quantas coisas temos em nós? Somos pessoas egóicas ainda. E aí eu queria perguntar, será que nós somos pecadores? Será que nós observamos todas as leis? E também nessa história havia os fariseus e mestres das leis. Os fariseus eram religiosos, olha os espíritas chegando, que entendiam serem eles os únicos defensores da lei de Deus. E eles não aceitaram Jesus. E muito menos os seus ensinamentos. E a gente vai ver em vários momentos da existência de Jesus, os fariseus questionando. Várias vezes. E aí esses fariseus agora, os religiosos, que acham que são os únicos defensores das suas leis, das leis de Deus. Quantas vezes nós, espíritas, agimos como os fariseus, achando que a nossa religião é a única certa, a única que faz você evoluir, a única que leva a Deus. Estamos nos comportando como fariseus. Nós não somos donos da verdade. Nós recebemos aquilo que nós temos condições de entender. O Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos estudando hoje aqui é aquilo que nós temos condições de entender. São verdades? São verdades. A verdade que eu e você podemos entender. Mas é lógico que nós aqui, quando nós nos olhamos, nós sabemos que a verdadeira religião é o amor. E não o kardecismo, o espiritismo. Essa é a verdadeira religião. Mas a gente não está mostrando isso aqui para a gente ficar se criticando, se martirizando. É para adquirir conhecimento. É para ter aquela consciência quão doente a minha alma está. É isso que eu preciso entender. E aí Jesus vem e diz para nós assim, olha, eu amei essa parte. O versículo continua com Jesus dizendo aos fariseus, quando eles começam a criticar, como assim? O que você está fazendo aí? Como que o seu mestre está com publicanos, com pecadores? Jesus olha para eles e vai dizer assim, olha, ide porém e aprendei. Então se nós estamos nos comportando como publicanos, como pecadores e como fariseus, Jesus está pedindo para a gente vir aqui e aprender o que significa. Olha o que é para nós aprender. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está dizendo, olha, quando você olhar para você, para o seu irmão, e encontrar em nós atitudes de publicanos, atitudes de pecadores, atitudes de fariseus e mestres das leis, Jesus está pedindo para que a gente tenha misericórdia conosco e com o próximo. É isso que Jesus está pedindo. Quando Lucas começa a falar, ele fala assim, ó, que estavam todos assentados, prestando atenção em Jesus. Lucas vai dizer isso nessa passagem. E aí precisamos aprender o que é misericórdia. Eu gosto muito de um versículo que diz assim, ó, Deus nunca vai te levar a um lugar onde a misericórdia dele não te alcance. E aí Jesus fala para a gente aprender a ser misericordioso. Misericórdia quero e não sacrifício. E para entender um pouquinho melhor quem eram os publicanos, qual o contexto social daquela época, para a gente entender também por que os fariseus, eles criticaram. Olha só, os publicanos são símbolo da desonestidade. E Jesus estava lá sentado com eles. Da arbitrariedade, do egoísmo e da ânsia de vingança. São pessoas que, para enriquecerem rapidamente, estão a serviço dos inimigos da pátria. São pessoas que renegam seu povo, sua pátria e sua fé.
quanto há em nós de publicanos? Quanto? Aí esse povo, humanos, tem muito de humanos aí, não tem? Tem muito desse povo em nós, espíritos em evolução. E aí, Jesus saiu dali, Jesus tinha acabado de curar um leproso, e no caminho viu um cobrador de imposto chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: vem comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Por que eu trouxe essa parte? Para a gente entender assim, ó, não importa quanto de publicano há em nós. Não importa o quanto a nossa alma está desequilibrada ainda. O que importa é que quando Jesus passar, quando Ele te falar, vem, que você tenha boa vontade de levantar. Eu fico pensando, Mateus não perguntou, o que o senhor quer? Ah, não posso, estou trabalhando. Ah, hoje é sábado, eu trabalhei a semana inteira, estou cansado. Tanto Lucas como Mateus, eles vão dizer que Jesus vai falar, vem comigo. Ele se levantou e foi com ele. Então, seja lá qual for a doença do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, seja lá qual for o grau de evolução do nosso espírito, seja lá qual for o tamanho do nosso egoísmo, o tamanho, da nossa desonestidade, não importa, vem com o Mestre. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E vida com abundância. Então eu fico pensando no Mateus. Ele era tudo isso, mas quando Jesus o chamou, ele estava pronto. Que nós estejamos prontos para ouvir a voz da espiritualidade nos chamando. Venha comigo. Quando Jesus nos chama, quando ele fala, vem comigo, a primeira coisa que sentimos é, não tenho condições, não tenho evolução, eu sou tão imperfeita, eu não sei se eu vou dar conta desse trabalho. E quando você começa a pensar, não, ele me chamou, então eu vou, aparecem sempre os fariseus. A espiritualidade te chamou? Não é? Como assim você? E aí vem à mente todo um passado, esquecendo do apóstolo Paulo quando ele diz, somos nova criatura. Ou então estamos tentando ser. Então eu trouxe aqui para a gente ter noção mesmo do que nós somos. O Emmanuel, no livro da Esperança, psicografado pelo Chico, Emmanuel vai nos dizer exatamente quem somos. No texto que tem o título Ante o Divino Médico. E aí ele vai dizer, olha, milhões de nós, outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridas agora. Proclamamos, em palavras sentidas, que Jesus é o nosso divino médico. Você acha que tem alguma doença que esse médico não tem condições de cuidar? Que esse médico não tenha condições de operar? E aí eu chamo a atenção nesse excerto sobre duas coisas. Que os nossos débitos são de existências passadas, mas podem ser adquiridas agora. Então, nessa vida podemos estar, ao invés de estar pagando, estamos contraindo mais dívidas. Então você tem uma doença, você vai ter outras na sua alma. E aí ele continua nos dizendo, sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento.
instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores na vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. E isso me chama muita atenção. Eu fico pensando nos instrutores e benfeitores, pegando a fichinha da Neia. E aí fala assim, e aí? A Neia já parou de falar? Porque consciência ela já tem, ela já está colocando em prática. Ainda não. O que nós vamos fazer? Remédio. Remédio é amargo? É. Quando a Neia falar coisas que não deve, vai escutar coisas que não agradam. E aí ela vai lembrar, podia ter ficado quieta. Aí vai pegar e falar assim, olha, e a Neia? Como é que tá lá os benfeitores olhando as minhas doenças? Já tá menos egoísta? Já aprendeu a amar como Jesus amou? Ainda não. Mas tá no caminho. Tá tentando, tá. Então vamos ajudar a Neia a amar. Só que daí vem remédios. Aí chega alguém e fala, olha, a espiritualidade falou, para você trabalhar nisso, para você trabalhar aquilo. Porque os nossos, olha o nome, benfeitores. Eles vieram aqui para quê? Para nos ajudar. Eles trabalham no bem, para que nós continuamos no bem, para a nossa evolução. E aí, grifo meu, o nosso médico é Jesus. Mas o livre-arbítrio é respeitado. Então, olha, meus queridos, Jesus é o médico, mas para sarar tem que aceitar o remédio, tem que fazer o tratamento. É fácil? Não. Às vezes nós somos egoístas, 300 reencarnações pensando só em mim. Como que agora eu vou pensar no próximo, aprender isso em 80 anos? Então o remédio vai ser amargo? Vai. Mas a gente não pode se esquecer que todas as vezes, mesmo com todas essas doenças da nossa alma, que nós nos colocarmos no trabalho do bem, que nós atendermos o chamado do Mestre, com certeza, multidões de espíritos superiores aparecem para nos ajudar. E nós precisamos ter fé. Muitas pessoas chegam ao centro espírita e se contentam apenas em assistir palestras. Outras aprofundam os conhecimentos através da doutrina espírita. E ficam só aí mesmo, só estudam. Não colocam nada em prática. Já tem outros que vão fortalecer sua fé com o ensinamento que é dado. E aí, vão começar a trabalhar no bem, ser uma pessoa do bem, lutar contra o egoísmo, né? Lutar contra a nossa corrupção de cada dia, contra a mentira, contra a fofoca, contra a falta de amor, né? Pregar a paz, viver em paz, ser exemplo. Mas nós encontramos pessoas que passam anos dentro da casa espírita, mas não conseguem permitir que esses ensinamentos oferecidos penetrem em seu coração. Ou seja, o médico está lá, Jesus. O doente está lá, perto do médico. Mas ele não quer tomar o remédio. E nós temos que ter a consciência que é o livre-arbítrio. Jesus respeita. E nós, à medida que formos evoluindo, vamos aprender a respeitar também. A cada um será dado de acordo com as suas obras.
Somos doentes, enfermos. Mas precisamos fazer a dieta, precisamos tomar o remédio. Precisamos escolher a cura. Será sempre uma questão de escolha. Voltando ao texto, no item 12, ele diz: Jesus se cercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-lhe, dê à vista. E não dos orgulhosos que julgavam possuir toda a luz e não precisavam de nada. Que Jesus ia fazer perto desses orgulhosos? Perto dos homens das leis, que achavam que sabia tudo sobre religião? Não. Jesus ia para aqueles necessitados. E aí, o codificador diz assim, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a explicação que lhe cabe. Para a gente ter assim um olhar de como essa fala, ela cabe dentro do Espiritismo. Aí eu pergunto assim, olha, quem precisa de médico? Jesus já respondeu que os sãos não precisam. Quem precisa são os doentes. Então, quem precisa de médico? Aquele que está doente. O que o médico oferece ao doente para que ele se recupere? Alguma forma de medicamento. Além de medicamento, mudança de comportamento. Olha, você não vai mais comer isso, você vai fazer atividade física. E se Jesus é o nosso médico, o que ele vai nos oferecer? Medicamento, mudança de comportamento, de alimentação. É isso que ele vai oferecer. E aí ele oferece alguns medicamentos como a mediunidade. Mas a mediunidade, algo que para nós tão caro, tão especial, é um medicamento. Aí ele oferece também, por exemplo, a fala. Falar é um medicamento. É um medicamento. Falar é um medicamento. E às vezes nós falamos, não. Deus vai dar para um doente da alma a mediunidade, a fala. Ah, meus queridos, Emmanuel dá um puxão de orelha. No livro Bênção e Paz, ele vai dizer assim, olha, os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos, que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Como assim? Mediunidade não pode ser um remédio, uma corrigenda de um mal. Será que nós somos esses extremistas da corrigenda? Nós queremos corrigir todo mundo. Remédio tem que ser de câncer para lá. A fala é uma bênção. A corrigenda, um remédio, tem que ser outra coisa. Por exemplo, ser mudo, não falar, aí sim seria o remédio. Não, meus queridos. Nosso Deus, nosso Pai, Ele é misericordioso. Ele age com misericórdia a todos. Continuando o texto, ele vai dizer: há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Você pensa assim? Se pensa, olha o que o codificador continua nos dizendo. Digamos, antes de tudo,
que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como ver, ouvir, falar. É lógico que alguns têm a mediunidade mais aflorada, outros menos, mas é inerente. Todo ser humano é médium. E ela pode ser desenvolvida. E aí ele continua dizendo: ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. O homem pode abusar da mediunidade? Pode. Da fala? Pode. Do ouvir? Pode. Do ver? Pode. Nenhuma dessas disposições orgânicas faz com que você só a use para o bem. É uma escolha, é livre-arbítrio. Todos nós temos mãos. Eu posso utilizar ela para ajudar, para matar. É uma escolha muito séria. Temos que ter cuidado com aquilo que vemos. Eu posso escolher ver coisas que elevam o meu espírito, como ver coisas que baixam a vibração. É uma escolha. E aí ele fala: olha, nenhum há de que o homem não possa abusar do seu livre-arbítrio. Da mesma forma que foi nos dado a fala, também foi nos dada a mediunidade. E são remédios, porque precisamos aprender a usar a nosso favor e a favor dos nossos irmãos. Tem um versículo na Bíblia que diz que a mesma língua que abençoa é a que amaldiçoa. Você pode abençoar com a fala, mas você pode amaldiçoar. Então temos que ter muito cuidado. Continuando, ele vai dizer: e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Imagina se a fala fosse só para quem sabe usar a fala. Quantos de nós falaríamos? Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Ele nos deu, mas se nós abusarmos, seremos punidos, não por maldade, mas por misericórdia. Então vamos usar bem o que Deus nos deu para poder nos curar. E que o nosso olhar seja um olhar misericordioso, assim como é o do Mestre. E aí eu gostaria de repetir o versículo que ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. O que significa isso? Significa que Jesus, o médico, nos chama para largarmos a capa de juiz, para nos transformarmos em médico. Não estamos aqui para julgar o nosso irmão que tem mediunidade, a fala do nosso irmão. Não somos juízes. Jesus quer muito pelo contrário, que nós nos curamos. E agora, de posse dessa cura, possamos ajudar. Que sejamos igual o Chico. Estamos doentes, mas podemos trabalhar. Bora? Graça e paz, meus queridos. Tenha uma semana abençoada.